para que eu seja feliz e aquilo aconteça, eu tenho que me preocupar com a sua felicidade e com a dos outros. Então eu tenho que criar um ambiente onde a felicidade prospera para todos. Senão você não vai ter a dedicação das pessoas. Você vai comprar o tempo de um colaborador e ele vai te trocar por 10 pratas a mais ou a menos. Empreendedores, empresários obstinados por resultados, está no ar mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez aqui comigo, um empreendedor serial, um cara excelente em negócios, um dos maiores deal makers que eu conheço, nada mais, nada menos do que Ricardo Bellino. Seja muito bem-vindo ao Pode Acelerar, meu Querido, amigo. que prazer estar aqui contigo. Muito bom. Uma honra. E, Bellino, faz uma introdução sobre quem é Ricardo Bellino, para que a nossa audiência possa te conhecer. Muitos já te conhecem, né? Você é um empreendedor, um empresário, um pensador muito relevante. Mas para pôr todo mundo na mesma página aí. Então vamos embora. Quem é Ricardo Bellino? Vou olhar para aqui? Sim. Ok. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui com você e me sinto muito em casa. Você tem criado um projeto maravilhoso, que é o Acelerador Empresarial, e eu, por uma sincronicidade do destino, sou reconhecido como um acelerador de pessoas, né? Então, acho que nós temos aqui muita coisa em comum, né? Falando de organizações, sistemas, processos e mentalidade, pessoas, que está, obviamente, ao centro de tudo. Eu me considero um cozinheiro de sopas de pedra. Eu digo que eu sou aquele sujeito que acredita no sonho, né? Eu acredito que o impossível não existe. É aquilo que você ainda não deve ter tentado o suficiente e se convence que aquilo vai dar errado antes de tentar, pelo menos, dar uma chance para aquilo dar certo. E eu, desde jovem, sempre fui esse cara inquieto, empreendedor, e sempre querendo quebrar os paradigmas. E foi a minha vida, tem sido uma sequência, né? Uma jornada serial de fazer negócios desde aos 20 anos, ter trazido para o Brasil a maior agência de modelos do mundo, a Elite. Naquela época eu só tinha 3 pequenos probleminhas. Não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso, não conhecia ninguém na indústria da moda. Bom, eu pensei que eram só 3 problemas. Não, depois vieram centenas de outros problemas. Mas como só foram 3, eu acreditei que eu podia quebrar aqueles paradigmas e então me tornei, aos 22 anos, sócio e dono desse grupo aqui no Brasil e, enfim, um dos maiores dentro do grupo mundial da Elite, que foi pilotar a Elite no Brasil, que desbravou e construiu passarelas que conectaram o Brasil ao resto do mundo, dentro dessa perspectiva da moda e da beleza, e tenho a alegria de ter sido a plataforma que descobriu por nossos concursos e lançou a Gisele Bündchen. Então, eu diria que dentro dessa história, da minha trajetória, dentro do mundo da beleza, da moda, etc., das modelos, eu acho que eu consegui o máximo que alguém pode conseguir de ter colocado o Brasil no centro de gravidade da beleza e da moda, colocando de fato no mapa o Brasil, que não era reconhecido como um lançador de modelos, fazer, enfim, criar as condições para lançar grandes modelos como a Gisele e trazer este movimento das semanas de moda que vieram logo na sequência de uma campanha que eu também pilotei, que foi a campanha do câncer de mama, que é uma alegria para mim relembrar todas as vezes que vejo alguém com aquela camiseta do símbolo azul, de que foi mais uma iniciativa que eu fui completamente aliciado a não fazer, né? Tentaram me demover daquela iniciativa e dizer que se eu tivesse levado aquilo a sério, não teria a alegria de poder dizer que nós vendemos mais de 14 milhões de camisetas aqui no Brasil, arrecadado mais de 50 milhões para o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer. Enfim, isso tudo faz parte de uma bagagem e essa bagagem, enfim, nessa jornada me fez estar de frente a frente com esse personagem, né? Mítico que é o Donald Trump, na época como empresário, agora como ex-presidente, político, enfim, e receber uma sentença de vida ou morte quando ele me disse: você tem 3 minutos para me vender a sua ideia. E ali eu aprendi, né, quer dizer, uma das grandes lições da escola da vida, que você nunca vai estar pronto, né? Eu até brinco, eu digo que eu sou sempre uma versão draft. Eu não quero ser uma versão final do texto da minha história. Eu quero ser um draft que pode ser ajustado, editado, né? E é essa predisposição para o imprevisível, né, que me motiva demais. Porque melhor curso de oratória que você possa fazer, qualquer master de negociação que você possa fazer, não vai lhe preparar
para você estar frente a frente com um personagem como aquele, na expectativa de apresentar uma ideia e ele te dizer "You have 3 minutes". Querido, desculpa. Toda a tua teoria cai por terra. Não existe preparação. A preparação é se dispor a não ter a preparação e realmente poder gerenciar você mesmo e aquele momento imprevisível que mexe com o teu sistema emocional. Aquilo mexe com todos os teus hormônios e te coloca numa situação pré-pânico. E como é que você lida com pânico? Como é que você lida com o caos? Né? E tem uma questão muito importante que se aborda muito na psiquiatria, né? Que é a teoria do caos, a teoria da complexidade. E eu te diria, Marcos, que assim, eu olho hoje, né, o mundo, bom, já tenho 56 anos, já não sou mais aquele cara de 22 anos impetuoso, né, que foi atrás da elite como carteiro da DHL, atrás realmente de construir alguma coisa que fosse assim, importante na minha trajetória, na minha vida. Mas você vê hoje, assim, as pessoas elas estão querendo simplificar tudo e transformar essa simplificação numa fórmula mágica, que é um engodo, para induzir as pessoas a acreditarem que elas podem, em uma semana, ficarem ricas e milionárias. Espera aí, isso é uma mentira total. Isso mereceria, inclusive, ser motivo de uma retaliação jurídica, porque você está induzindo pessoas ao engano, né? Eu até brinco, eu tive uma recente reunião com o secretário de empreendedorismo do governo federal e estava discutindo sobre uma possível parceria que a gente está ensaiando. E eu estava dizendo o seguinte, o mau uso da expressão empreendedorismo hoje é tão grande porque tem tanto empreendedor de palco, tanto empreendedor que nunca empreendeu na vida, que nunca assinou carteira de trabalho, que nunca esteve ali no front como você, como eu, que teve várias, dezenas, centenas de pessoas sobre a nossa responsabilidade, dando aula daquilo que ele não aprendeu, mas com a sua capacidade de articulação consegue até convencer os outros, o que eu chamo desses pastores da prosperidade, né? O que para mim é uma vergonha. E até brinquei, falei, secretário, eu acho que a gente agora precisa criar uma nova nomenclatura. Então agora vamos deixar o empreendedorismo um pouquinho de lado, vamos criar o fazedorismo, porque no fazedorismo ou o cara fez ou não fez. Então isso vai, como ele disse, separar o joio do trigo. Então eu te diria que acompanho muito a tua trajetória, enfim, somos amigos e já compartilhamos vários momentos de mentorias e coisas, enfim, né? Mas quero te dizer que é muito interessante perceber, né? Quando você, com a tua disciplina, você é um cara, quer dizer, forjado numa disciplina mental, de criar sistemas, e é muito... me dá uma alegria enorme ver essa tua ascensão, né? essa curva de subida aí do acelerador empresarial e poder, de alguma maneira, né, estar aqui com você trocando um pouco de experiência, cada um com a sua perspectiva, somos cada um diferente, mas complementares com certeza. E eu sempre olhei com alegria essa coincidência do tema, né, daquilo que você escolheu para ancorar o teu caminho, que é o acelerador empresarial. E, por outro lado, né, eu com essa trajetória que acabou trazendo uma marca que me representa de uma certa maneira, simbolicamente, de ser o acelerador de pessoas e entendendo que empresas não existem sem pessoas, né? Não existe. Total. Você precisa de pessoas que acreditam, que têm coragem, né? Que não se submetem a determinadas situações, que não se corrompem, né? E que buscam uma coisa que, Marcos, eu tenho visto assim, cada vez mais presente na minha vida, e eu acho que é uma transformação na mentalidade, principalmente pós-pandemia, né? O que a gente viveu nesses 2 anos, mais de 2 anos, tem que ter trazido alguma reflexão, né? Não é possível... Não podemos sofrer à toa durante 2 anos. O que você aprendeu? Alguma coisa tem que ter aprendido. Se não aprendeu nada, passou o tempo esperando acabar a chuva para poder botar a cara para fora para ver como é que estava o mundo, que esse mundo não existe mais, esse mundo mudou profundamente. Mas o que eu quero dizer é que tem uma questão e que hoje a ciência, não estou falando de motivação, não estou te falando de autoajuda, que é a ciência da felicidade. Escolas como Harvard, por exemplo, tem como
programa, o curso mais popular da sua história de 100 anos. Harvard Business School celebra 100 anos esse ano. E o curso mais popular de Harvard, com o maior número de participantes, chama-se Happiness. E essa ciência da felicidade mostra, primeiro, a importância de você colocar a felicidade antes do sucesso. O sucesso, ele vem como consequência. Não pode ser o objetivo. Qual é o teu objetivo? Ganhar dinheiro. Calma, querido. Você vai ganhar dinheiro fazendo uma coisa bacana, que tenha propósito, tenha ética, sirva aos interesses de outros, e aí a consequência é que vai ser um bom negócio e vai ter lucro. Você não pode olhar o bottom line só quando você faz um projeto. Minha filha chega para mim e fala assim, minha filha adolescente, pai, eu quero fazer um negócio para ganhar dinheiro. Não, meu amor, não é para ganhar dinheiro. O que você quer fazer? Por que você quer fazer isso? Se você não responder o porquê, esquece, queridão. Se você não puder responder o porquê você faz alguma coisa e a sua resposta for para ficar rico, famoso, querido, se essa for a resposta, você está no caminho errado. Sabe que te ouvindo, Belino, eu identifico duas coisas muito fortes que você falou na minha própria trajetória. A primeira eu sempre procurei aprender muito com quem faz. Então, eu fiz 2 MBAs em grandes escolas de negócio, fiz muitas capacitações de gestão de liderança nos Estados Unidos, enfim. Mas, assim, grandes implementações nos meus negócios surgiram muitas vezes quando eu estava conversando com outro empreendedor que estava 3, 5, 10 vezes com um negócio 3, 5, 10 vezes maior em relação ao meu. Então, isso de você buscar conhecimento tácito, né, que é o conhecimento que vem da prática, né, daí vem um termo que eu adoro, que é o know-how, ou seja, é o saber fazer, fez toda a diferença na minha trajetória. Eu acho que esse é um dos componentes pelos quais os empresários pós-acelerado empresarial conseguem ter tanto resultado, porque realmente a gente traz ali metodologias muito práticas e a gente leva eles para o fazedorismo e não para o empreendedorismo teórico, né? Porque claro, eu tive a honra de empreender aí um negócio do zero junto com a minha família, com meu pai, onde a gente chegou a ter 600 funcionários, ter uma receita de mais de 9 dígitos por ano e um negócio do mundo real, né? Com serviço, com logística, com fornecedor, enfim, com muita dor, né? Um negócio até que se tornou um grupo, né? Com construção civil e tudo mais. Então, essa experiência, né, de ter feito me ajuda muito a sistematizar e facilitar alguns elementos de aprendizagem ali. Porque um dos grandes problemas, uma das grandes problemáticas, um dos grandes dramas dos empreendedores, especialmente no Brasil, é que eles começam com a cara e a coragem. Isso funciona para você chegar num patamar X, mas para você chegar num patamar 10x, você vai ter que adicionar a competência, né? Claro. Pode continuar com a cara e a coragem. A gente precisa dessa ousadia. Eu vejo muito em você essa ousadia, né? Mas tem que adicionar competência para tocar o negócio. E no começo é muita venda e a empresa sempre vai precisar de venda. Acho que venda tá para a empresa igual o oxigênio para o ser humano, é inegociável. Mas quanto mais a empresa vai se desenvolvendo e crescendo, mais você vai precisar da competência de gestão, né? Da habilidade de estruturação das coisas. Eu falo para os empresários, independente do teu segmento, se é confecção, se é construção civil, se é educação, se é uma startup, se é uma indústria, se é um posto de gasolina, você tem um negócio de gestão. Sim. Você tem que cuidar de números, de rotinas, de processos, de sistema, de uma lógica de funcionamento para que essa empresa tenha eficiência, que é a produtividade, e tenha eficácia, que é resultado. Então, buscar conhecimento com quem faz toda a diferença. Foi o primeiro ponto que eu vi aí na sua fala, que eu identifico que me ajudou na minha história. E o segundo ponto, Belino, é realmente quando eu, na minha vida, inverti as palavras, quando eu mudei a lógica de eu preciso de prosperidade para ter felicidade, eu preciso de felicidade para prosperidade, eu enriqueci mais ainda e mais rápido. Quando de verdade, eu tenho aproximadamente 1 ano e meio que eu tomei uma decisão ali que eu mudei bastante a minha jornada empreendedora, né? Uhum. Como você sabe, grande parte da minha audiência também sabe, eu fui sócio do meu pai, José Roberto Marques, lá no IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching, quase 15 anos. E a decisão de sair do IBC, ela foi muito doída. Porque eu comecei o negócio praticamente do zero junto com meu pai, né? Quando eu comecei a empreender e estar mais próximo dele,
A marca IBC nem existia. E o primeiro CNPJ foi no meu nome, porque estava todo mundo com o nome ferrado na família. Então, inclusive, hoje eu sou sócio de 7 empresas, mas o único CNPJ que eu lembro o número de cabeça foi esse primeiro lá do IBC, que é 08942-613, ao contrário de 50. Então, foi uma decisão muito difícil e eu tomei essa decisão pela minha felicidade. Não foi porque, vou fazer muito mais grana no acelerador empresarial. Nossa, estou vendo uma oportunidade de negócio, um oceano azul, que é mentorar e treinar empresários, e eu vou ficar 10 vezes mais rico, mais rápido, então eu vou sair da sociedade que eu tenho aqui, com o meu pai, com a minha família, e vou para isso aqui, porque isso vai me dar mais dinheiro. Não, eu tomei uma decisão financeira burra, na verdade. Porque o IBC já era uma empresa multimilionária, que já recebeu proposta de centenas de milhões de reais para ser vendida. E, enfim, eu era um sócio minoritário, mas a minha participação ali valia boas dezenas de milhões de reais. E eu saí entendendo que o que eu tinha de conhecimentos e de networking e de competências já era o pagamento da minha participação acionária. Então, enfim, eu não levei esse ativo financeiro da minha participação. Então, foi uma decisão financeira burra. Sabe? Mas as coisas aconteceram de uma forma tão intensa em termos de construção de riqueza e resultado que hoje, né, a gente acabou de fazer um deal onde a gente teve um valuation de mais de 110 milhões de reais do grupo acelerador. Né? A gente vendeu 20% num valuation de 110 milhões aproximadamente. Então, assim, em 1 ano e meio, o meu ativo em termos de equity já é muito maior, mas eu não tinha clareza disso. Eu realmente fui porque queimava no meu coração e eu sentia que eu seria mais feliz, eu sentia que eu seria mais livre, eu sentia que eu poderia levar mais a minha autenticidade, a minha verdade. Então, isso que você falou pode parecer ilógico, mas é a mais pura realidade. Quando a gente coloca a felicidade na frente da prosperidade, você alavanca a tua prosperidade. E os empresários acabam errando, porque eles querem enriquecer para ser feliz. Tem que ser feliz para enriquecer, né, Belino? É que tem uma questão aqui que eu acho que é importante, só para corroborar aí com o que você está dizendo, é que essa felicidade que a gente está dizendo, a felicidade verdadeira, ela só se concretiza se ela é compartilhada. Então, é uma felicidade, Legal. é um círculo virtuoso. Então, para que eu seja feliz e aquilo aconteça, eu tenho que me preocupar com a sua felicidade e com a dos outros. Então, eu tenho que criar um ambiente onde a felicidade prospera para todos. Senão, você não vai ter a dedicação das pessoas. Você vai comprar o tempo de um colaborador e ele vai te trocar por 10 pratas a mais ou a menos. Se ele não está comprometido com a causa, se o porquê dele não está alinhado com o seu porquê, não vai haver fidelidade, meu amigo. E hoje você vê uma mudança radical na cultura corporativa, onde as empresas, né, as pessoas faziam carreira nas companhias. Era bonito dizer, eu entrei nesta companhia, estou aqui há 20 anos, estou aqui há 30 anos. Hoje, o ciclo de vida de um executivo numa empresa é 2, 3 anos. O jovem não quer fazer carreira numa empresa. Ele quer circular. Ele quer diversificar seu conhecimento. E isso é um problema. A retenção de talento hoje é um grande problema para o RH. Porque ele investe para te formar. Quando você está formado, ele vai embora. E você tem que reformar outro. Como é que você faz? Tem que criar programas de retenção. Como é que você faz? Você tem que se preocupar com a felicidade do teu colaborador. E não é dar uma cesta de Natal, um presentinho para a mulher dele. Não, meu amigo. É entender o que é importante para ele, né? E você fez um comentário, eu achei interessante. Mais uma vez, eu acho que tem uma soma aqui muito bacana, né? Entre o teu posicionamento e o nosso, que é o seguinte, né? Ontem, inclusive, eu estava assistindo uma live de um amigo querido, que é o Mário, meu Deus. Magalhães? Mário Magalhães. Querido, figura maravilhosa, que tem uma história fantástica de vida, e ele criou uma marca chamada Know-How, né? Ele criou esse conceito. Eu terminei, porque a gente é muito amigo de muito tempo, quando eu morei em Miami, ele inclusive veio participar como meu convidado no meu primeiro programa de mentoria lá em Key Biscayne, na ilha que eu criei, que chamava Plano B. E eu falei, Mário, eu achei espetacular isso,
você está ajudando as pessoas, né, a se orientarem, a terem essa consciência da importância do valor do know-how. Então eu vou te dizer, meu amor, isso está perfeito mesmo, eu acho perfeito. Mas eu vou te provocar a gente fazer uma dobradinha para ensinar as pessoas o valor do know-how. Porque, querido, know-how é como fazer. O know-how, querido, é com quem? É como construir alianças poderosas com as pessoas, porque você não faz nada sozinho. Não faz. Nós que temos projetos ambiciosos, não fazemos eles sozinhos. Não. Você precisa de gente muito boa, muita gente muito boa do teu lado. Você vai trabalhar menos, você vai focar naquilo que você tem talento, então, aonde você pode contribuir para o seu projeto deslanchar. Então, eu acho que a combinação do acelerador empresarial com o acelerador de pessoas é realmente unir a força do know-how com a força do know-how. Perfeito. Eu acho que isso é um conceito imbatível, porque são abordagens diferentes com o mesmo objetivo. E complementares. Complementares, né? Totalmente complementares. E eu defendo com os empresários, eu falo o seguinte, pensa menos no que você vai fazer e pensa mais em quem pode fazer junto com você. Porque quando você faz isso, você vai ter mais disposição para contratar, para delegar, para treinar, para formar pessoas. Porque se você não forma pessoas, você nunca vai conseguir dizer adeus para a escravidão que o negócio gera na sua vida. Com certeza absoluta. Então, é sensacional esse paralelo, né? Marcos, eu tenho uma outra coisa que eu acho... Desculpa te interromper, mas tem uma coisa que eu acho que também é muito interessante, que são conceitos assim um pouco filosóficos. Né? Eu, como tenho esse projeto da Escola da Vida, né? eu realmente sigo esses preceitos. Né? Eu escrevi... esse livro da Escola da Vida em 2008, enfim. E tenho desenvolvido uma trajetória, né, organizando esses programas. E dentro da Escola da Vida você tem alguns aprendizados, né? Inclusive quando nós estivemos juntos lá na última vez, não, na verdade foi a penúltima, lá em Muro Alto, né? Na casa do Janguier. Na casa do Janguier. E que eu não conhecia o Chaim, né, que passou a virar meu amigo de infância, quando ele fez uma declaração pública, fazendo a sua apresentação, de que ele era formado na Escola da Vida, que é uma expressão que as pessoas usam, é uma expressão muito comum. Né? E tem algumas coisas, você estava falando agora sobre a questão da gestão, né, de como o empresário tem que se comportar, inclusive com o seu colaborador. Tem uma lição que essa não está no manual, essa é da Escola da Vida, mas ela não é menos importante. É seríssima e ela diz o seguinte: não contrate ninguém que você não possa demitir. Eu vou repetir. Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Isso pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser a esposa. Tem que ter muito cuidado e inteligência social para saber gerenciar isso. Porque, às vezes, você cria um problema. Porque, como tudo na vida, no começo é paixão, né? Aquela loucura, sonho junto, vamos sonhar. E depois tem um problema. Porque, às vezes, tem problema. Às vezes tem uma incompatibilidade de visão, enfim. Então, eu acho que é muito interessante essa complementariedade das linhas empresarial e pessoal, né, de como essas coisas, né, podem se unir, podem caminhar juntas. Né? Eu até provoquei você, né, antes do teu gentil convite, eu até falei, porra, vamos bater um papo, porque eu acho que, de alguma maneira, nem que seja um piloto, nós temos que um dia mostrar esses dois lados, né? Do know-how e do know-who. Como isso combinado pode escalar, né? Potencializar a capacidade das pessoas, porque essa inteligência de se relacionar, essa inteligência de criar um ambiente que as pessoas gostam de estar com você, mesmo que muitas vezes elas podem não concordar ou terem opiniões divergentes, isso é normal, não tem problema nenhum, não há unanimidade. Mas a forma como você constrói os vínculos, a forma como você constrói os relacionamentos, isso não se chama networking. Isso não é networking. Isso é uma confraria. Isso é criar uma irmandade. É criar vínculos que, quando eu te ligo, você sabe que eu não estou te ligando porque eu quero te vender alguma coisa ou te tentar fazer um pitch. Não. Eu posso te ligar só para saber como é que você está. E o cara, mas você não quer nada? Não, não liguei para te saber. É uma troca genuína. É uma troca genuína. E não interesseira. E o dia que você precisa, esse cara pega o telefone na hora, porque ele já entendeu
que você é uma pessoa que, a despeito de ser empresário, e estamos aqui numa conversa de 2 empreendedores que trabalham, que gostam de empreender com sucesso, ganhar dinheiro, está tudo perfeito. Mas pessoas não são empresas. Pessoas têm dúvidas, sofrimentos, medos, inseguranças, precisam ser tratadas. Inclusive o CNPJ, na verdade, ele é uma abstração, né? O CNPJ é um agrupamento de CPFs. Com certeza. Então até tem, eu já ouvi uma certa fala de supostos experts aí no mundo das empresas, né? Empreendedores de palco, ou pessoas que, enfim, sabem falar bonito, ou sabem falar bravo, mas não sabem do que estão falando, né? Que é assim, o CNPJ não tem que ter coração. Empresa não tem que ter coração. É número, errou, manda embora, tal, enfim. Mas como que você vai ter uma empresa que não tem coração e que cria envolvimento nas outras pessoas? Impossível. Existe um livro que marcou muito a minha trajetória empreendedora e eu até tive um dia de mentoria. Eu tive um momento, umas 2, 3 horas de mentoria com o autor desse livro. E o nome do livro é Felicidade dá Lucro. O autor desse livro é o Márcio Fernandes. Ele foi CEO da Electra, que é uma companhia de energia elétrica na região de Campinas ali, que faz parte de um conglomerado mundial. E durante 2, 3 anos ele foi eleito pela revista Você S.A. como o melhor CEO do Brasil, porque a Electra estava entregando resultados econômicos absurdos, né? Então o nível de lucro por headcount, por funcionário, o nível de crescimento percentual dentro do setor, tudo estava se destacando muito quando se olhava para os indicadores econômicos da Electra e se comparava ela com empresas similares, né? E além disso, a companhia ela tinha altíssimos níveis de satisfação, engajamento e felicidade. Foi aí que, eu acho que em 2015, ele publicou esse livro, Felicidade dá Lucro. Eu li esse livro e dei um jeito, enfim, de passar um momento junto com ele. E ele trouxe isso muito forte, né? Que assim, são as pessoas que fazem. E para as pessoas fazerem, você tem que se conectar com o coração delas. Não é a razão, é a emoção o combustível da ação. Então, como é que eu vou falar esse absurdo que a empresa não tem coração? É ilógico, mas é um mantra dito por aí na internet. Claro. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, né? Ter um filtro, né? Ter uma análise crítica. Então, eu defendo muito o poder da felicidade, tanto na perspectiva individual quanto coletiva dentro da organização. Claro que existe aí o desafio de se equilibrar interesses, né? Então a empresa ela tem que dar lucro, ela tem que gerar valor para o cliente, então eu não posso, o cara quer ganhar 10 vezes mais, não, vamos deixar ele feliz, vamos pagar ele 10 vezes mais, né? Então existe uma problemática aí que eu acho que o grande caminho é se gerar clareza nas políticas da empresa, no alinhamento de expectativa, nas regras de construção, nas regras que envolvem a construção da carreira, né, das pessoas, porque realmente está o desafio cada vez maior de você manter pessoas por anos e anos, mas dá para fazer. Não é porque algo é mais difícil que deve ser negligenciado. Pelo contrário, quanto mais algo se torna desafiador, melhor tem que ser exercido e gerenciado. Está cada vez mais difícil vender, então você tem que pôr mais energia nisso, não menos. Tem que humilhar a meta. Exatamente. Está cada vez mais difícil reter talentos, então você tem que pôr mais, não menos energia nisso. Claro. Porque às vezes a gente faz o inverso, você começa a perder resultado numa ponta, você quer desistir, você quer negligenciar, você quer baixar a guarda naquilo, você quer diminuir recurso naquilo, mas na verdade você tem que aumentar recurso naquilo. Quanto mais algo fica mais difícil, eu tenho que combater colocando mais energia. E energia para mim é tempo, dinheiro, envolvimento de pessoas, né, em cima daquilo ali. Ô Belino, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já empreendeu com muito sucesso em setores tão distintos, né, tão diferentes, adicionado aí a toda essa sua sabedoria, né? E realmente é legal essa edição do Pode Acelerar, que é o acelerador de empresas com o acelerador de pessoas no Pode Acelerar. Então a galera tem que sair acelerada desse episódio. Mas pegando toda a sua sabedoria, você empreendendo com tanto sucesso em tantas empresas, que lições são cruciais assim para quem está empreendendo, Belino? Não o cara que quer começar, o cara que ele já tá se lascando ali de alguma forma no dia a dia empreendendo, né? E até fazendo um parênteses, uma vez um conhecido, né, um amigo, enfim, ele trouxe uma coisa que é divertida e vale a pena pontuar aqui, que foi assim: no Brasil as pessoas xingam as outras pessoas errado.
pessoal, o cara quer falar da mãe, quer mandar tomar no pi. Não, o melhor xingamento deveria ser o seguinte: vai abrir uma empresa. Né? Tipo assim, você vai ter castigo, você vai ver. Quer xingar o cara, manda ele abrir uma empresa, pô, né? Então, existe, é muito desafiador empreender por N problemas, né? Então, assim, com essa trajetória empreendedora de tanto sucesso, mais essa sua sabedoria ímpar e única aí, que lições você tem para quem está empreendendo no dia a dia? Ô Marcos, eu diria para você o seguinte, é muito simples. Eu acho que começa, né, por uma pergunta. Né? Eu acho que qualquer empreendedor, e você colocou aqui, né, não o que está começando, o que já está lá, mas enfim, seja em que momentos a pessoa esteja, eu acho que tem um momento que ela tem que dar uma parada e perguntar o porquê que ela está empreendendo. Se ele não tiver essa resposta clara, se a resposta for unicamente por uma motivação mercenária, se ele não colocou, como você, que teve em algum momento um wake-up call, um despertar para uma reavaliação de valores, que foi o que você fez. Quando você se dá conta e você olha, e nessa descrição perfeita da capa desse livro, felicidade dá lucro. É o resumo do que a ciência da felicidade apresenta e discute e endossa. Se você não tem isso claro, meu amigo, o seu futuro está fadado ao fracasso, porque não tem como sustentar, porque a gente já viu o que o mundo nos apresenta de surpresas. Então, o que eu te diria é o seguinte, eu acho que cada vez mais, né, a gente precisa ter muito claro essa resposta desse porquê. Tem uma passagem muito interessante de um cara que foi levar um livro lá para a editora do Wizard e do Flávio Augusto, a Buzz. E o cara chegou lá com um manuscrito, teve uma reunião com o diretor-presidente, e então ele perguntou para o cara, você está querendo publicar este livro por quê? Ele disse, mas é óbvio que eu quero ficar rico e famoso. Ele falou, então pode ir embora, porque aqui não é a casa para você publicar seu livro. Eu vou publicar livros sempre quando alguém tiver uma semente que possa germinar na mente e no coração de outros para transformar a vida delas. Então, será que o que você está fazendo tem esse propósito? Porque agora ficou bonito também. Qual é o seu propósito? O cara não tem propósito, ele tem essa palavra, é propósito. Eu tenho um propósito. Não, mas propósito não é algo que você tenha. É o que é o propósito. A pessoa acha que é bonito dizer eu tenho um propósito, mas você pergunta qual é, o cara não sabe. Então, eu acho que a gente vive um pouco esse momento de chavões, né? Essas tendências que iludem as pessoas a achar que elas podem encurtar o caminho. Então, de novo, eu acho que você trouxe aqui eu acho que uma manifestação, uma declaração, que eu acho que é a grande resposta para a tua pergunta. Né? E vou dizer para você, eu tive recentemente a oportunidade de conhecer um personagem e vou te contar uma história aqui rápida. Não sei se você conhece, ou se todos que estão nos assistindo já ouviram falar, de um homem nascido na Escócia, que foi para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, e no começo do século passado construiu o maior império do aço já imaginado nos Estados Unidos, e foi o Andrew Carnegie. Bom, Andrew Carnegie foi então o barão do aço nos Estados Unidos, construiu todas as ferrovias, todas as pontes que antigamente eram de madeira transformadas em aço, e virou um fenômeno empresarial. Bom, esse homem não mediu esforços para passar por cima de pessoas, porque o poder era o mais importante. Em alguns momentos, com piquetes nas suas fábricas, indústrias enormes, porque ele cada vez diminuía o preço, o valor do salário, ele não queria saber se estavam felizes. Ele mandou contratar milicianos para matar aqueles colaboradores que estavam incitando os outros, nesse nível. Bom, por volta dos 70 anos de idade, esse cara tem um despertar. Estava velho, né? Já não tinha muito mais perspectiva de vida, e ele decide doar 100% da fortuna, 100%. Ele vendeu a sua companhia para o JP Morgan, que foi um outro grande ícone americano do mundo das finanças, o homem que realmente financiou a expansão do capitalismo americano, e vendeu por $850 milhões o seu império.
Estou lhe falando em 1904. Isso, atualizado a valores de hoje, dá mais ou menos 360 bilhões de dólares. Quer dizer que Andrew Carnegie, que naquele momento era o homem mais rico do mundo, hoje, 100 e tantos anos depois, atualizado, continuaria o mais rico do mundo. Muito bem. Ele então decidiu doar toda a sua fortuna e construiu 2.500 bibliotecas nos Estados Unidos e algumas fora dos Estados Unidos. No final da vida ele estava com um grande problema, porque ele tinha sobrado 30 milhões na conta, ele não sabia o que fazer, tinha que doar também, porque ele não queria deixar nada. Bom, eu vou fazer um programa em Nova York, em Wall Street, e conheci um lugar extraordinário, que é um cofre, que foi construído a comissionamento dele, por encomenda dele, num prédio, que é a torre que eram consideradas as torres gêmeas, as primeiras torres gêmeas em Nova York. Antes, obviamente, de serem construídas e abatidas as torres gêmeas que nós conhecemos naquele atentado terrorista. E eu descobri, bom, aquele cofre, que hoje é um bar e um restaurante maravilhoso, nesse prédio, chama-se Trinity Place, que foi encomendado por ele. E aí eu fui puxando a linha e encontro que foi promovido um festival na Escócia, em Edimburgo, para celebrar os 100 anos da morte daquele cidadão escocês que fez história no mundo, que fez fortuna na América. E descobri que o musical que eles prepararam, chamado Carnegie Musical, foi encenado pelo tataraneto do Andrew Carnegie. Bom, para fazer a longa história curta, eu conheci o tataraneto do Andrew Carnegie. E o tataraneto do Andrew Carnegie não herdou o DNA empreendedor. Não está cultivando, criando cavalos chifrudos, unicórnios, o que era esperado por um jovem que nasceu no berço esplêndido da riqueza bilionária do seu avô, tataravô. Não, ele escolheu a felicidade. Ele se dedicou às artes, aos espetáculos e é professor de canto. E o próprio é artista e canta. E foi o personagem que personificou o tataravô. E eu, conversando com ele, tivemos algumas conversas fantásticas, decidimos escrever um livro em coautoria, que é Decifrando o Código da Felicidade e o Sucesso. Depois. Porque é um paradigma muito forte. Alguém que vem com uma herança genética desse tipo, mas não tem a mesma orientação, não foi necessário para ele buscar repetir o modelo do tataravô. Até porque a chance era mínima de conseguir fazer outro feito como aquele. Você pode imaginar que não nasce dois desses na mesma família. Então você imagina a frustração que seria. Mas, por outro lado, ele escolheu a felicidade da esposa, dos filhos, em viver uma vida mais simples, mas feliz. Então, eu acho que são questões muito importantes que a gente tem que considerar. E essas perguntas muito simples. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca me preocupo em ter a resposta certa para as perguntas que me fazem. Mas eu estou sempre preparado para fazer perguntas. Porque as perguntas promovem em você automaticamente a necessidade de responder. Para isso, você vai ter que pensar. Então, vai mudar o teu estado mental. Se você quer se livrar de mim em 3 minutos, você fala, você tem 3 minutos, como o meu amigo lá disse. Aí eu não tinha resposta possível para dar num negócio desse. O que eu fiz? Perguntas sobre a indústria de luxo do Brasil, se ele conhecia as estatísticas de vendas de Ferraris, os jatos privados, os Louis Vuitton, não sabia nada. Então, só cada pergunta que eu fazia, ele era obrigado a pensar para responder. E a resposta era sempre não, 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 não. E aí, no final, obviamente, eu cheguei e disse, querido, então, eu acho que você está perdendo tempo. Porque a sua marca, associada a um empreendimento imobiliário, poderia ter muito sucesso para se apropriar de um cenário num país de terceiro mundo que tem o luxo como um grande aspiracional da sociedade rica brasileira. Não demorei 3 minutos para falar isso. O resto virou lenda. Livro em 15 países, negócio, milhões, enfim. Mas é muito mais motivar as pessoas a fazerem essas perguntas para elas próprias. Em primeiro lugar, você fez isso. Você em algum momento não estava feliz. Então, a ausência da felicidade te fez procurar um caminho. E você colocou a sua felicidade acima do interesse financeiro. Então,
Isso é um caso verdadeiro, né? Se toda essa sua motivação é genuína e você tomou essa decisão, você fez esse movimento porque você priorizou outros valores. Você queria construir sua história, independente para onde vai. Você assumiu um risco. Como todo mundo na vida tem que assumir risco. Não tem sonho de graça. Não existe. Tem que comprar o passaporte, carimbar, pegar o bilhete e ver para onde vai. E às vezes dá certo, como no seu caso está dando certo. Às vezes não dá. Para concluir, o que eu queria te dizer, e tive agora recentemente essa alegria de receber esse reconhecimento, é que as pessoas ainda, né, elas não reconhecem que elas são a sua melhor marca. Nós, você, eu, cada um, é a sua melhor marca. E como uma marca de qualquer empresa, ela tem que se preocupar com alguns princípios. Da clareza, da transparência, da competitividade, enfim, né? Todo aquilo que faz o marketing de uma marca, né, ser reconhecida e admirada. Existem pesquisas que fazem um ranking das marcas mais admiradas nos negócios, nos setores de serviço, bancário, etc. Ainda não fizeram um de marca pessoal. Será que a sua marca pessoal é admirada? Será que as pessoas com quem você se relaciona admiram a sua marca? Quem você é, de fato, na sua trajetória de vida? Bom, eu cheguei no Brasil no final do ano e eu fui informado pelos meus advogados que eu tinha recebido um registro universal da marca Bellino. A marca Bellino, registrada no INPI, teve lá uma proteção importante em vários segmentos. E o mesmo técnico que fez os registros fez um laudo de avaliação da minha marca, pessoal, não é empresa, não estou falando com faturamento, projeção, business plan, não tem business plan nenhum. Trajetória, é uma metodologia que aplica-se a uma construção de uma reputação ao longo de uma trajetória de vida. E, naquele momento, eles me apresentaram um laudo que a marca pessoal valia 78 milhões. Querido, meus advogados falaram, querido, vamos fazer a mesma tese que os americanos fazem. E pegaram, imagine você, o laudo de avaliação da minha marca e propuseram, numa alteração contratual, a inclusão do meu ativo intangível, que é uma marca, intangível, como goodwill no meu balanço. E num ato assim inédito, a Junta Comercial de São Paulo deferiu o reconhecimento dessa marca e ampliou em mais 78 milhões o meu book value, o meu valor intangível da minha empresa. Então, isso foi para o teu balanço. Foi para o meu balanço. Para o meu balanço. Então, assim, não foi compra de prédio, não foi nenhum móvel, não tem aquela plaqueta. Não, a plaqueta está numa marca construída ao longo de um tempo e que é dinâmica, porque está sempre em processo dinâmico. Eu tenho projetos, seja na área que nós estávamos conversando, imobiliária, que são projetos de vulto muito grande, projetos na área de educação com a nossa querida Carol Pfeiffer. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando da sua marca. Mas essa referência, não quero usar isso para falar da minha marca, mas para falar da marca daqueles que estão nos assistindo. O que você está fazendo com a sua marca hoje? Aonde você quer chegar com a sua marca? Qual o nível de admiração que você quer ter pela sua marca? Você está construindo isso? Você está preocupado com isso? Eu acho que esse é o grande patrimônio que um homem, uma mulher, um ser humano pode construir como legado. E quem está nos ouvindo, nos assistindo, são, em sua maioria, donos de empresas. E se você é dono ou dona de um negócio, você vai ter que liderar. Sim. E dois componentes fundamentais para uma boa liderança é você ser percebido com admiração e reputação pelas pessoas. Isso te dá muito mais capacidade de influência. Isso te dá muito mais poder de convocar as pessoas a agir. Com certeza. Eu faço até isso cria respeito das pessoas com você. E eu até faço um paralelo, né? Tem crianças que não respeitam os pais. E aí os pais falam, não faz isso, faz aquilo, taranã. É como se estivesse falando o contrário, né? Faz mais. Sim. E a criança, propositalmente, faz mais. Sim. Né? Tem crianças que respeitam os pais. O pai ou a mãe olha,
fala 2, 3 palavras, pô, ele respeita e faz conforme a instrução do seu líder ou da sua líder ali. Então, é muito poderoso essa reflexão que você está trazendo das pessoas se perceberem como uma marca e cuidarem da admiração e reputação dessa marca. Porque não é porque você paga a folha de pagamento dos seus funcionários que eles vão te perceber como um líder ou como alguém a ser seguido. Pelo contrário, eu vou dar um chute aqui, tá? Mas eu acho que 50% dos funcionários dentro das pequenas ou médias empresas, eles falam mal dos sócios daquela empresa. Sim. Isso é um absurdo. E isso acontece muitas vezes justamente porque a pessoa não se preocupa em ter uma boa conduta, ter bons comportamentos, ter uma linguagem assertiva ao invés de ter uma linguagem violenta com a equipe, né? Procurar cumprir com o combinado, exceder as expectativas. Eu falo para as pessoas, Benino, terem a seguinte perspectiva. É como se cada pessoa que você se relacionasse na sua vida, não importa se é seu filho, sua mãe, seu pai, teu funcionário ou teu sócio, cada uma dessas pessoas, no fundo, elas são seus clientes. E com o cliente, meu amigo, você trata bem, você respeita prazo, você pergunta como gerar mais valor, você entrega seu melhor. Eu nunca vi um empresário ou um vendedor na frente do cliente ficar aleatório. Começar a mascar chiclete, ficar tipo relaxado, falar do jeito que quer, sabe? Não preparar o argumento, não preparar o marketing pessoal, não colocar cor na voz. Por que na frente do cliente, quando a gente está vendendo, a gente consegue entregar o nosso melhor? E muitas vezes na frente de outros stakeholders, outros públicos importantes, a gente entrega o nosso pior. Por que você consegue conduzir, controlar, monitorar e entregar um ótimo comportamento na hora que você está na frente de um cliente e você não faz o mesmo na hora que você está com seu filho, com a sua mãe ou com o teu funcionário? Não faz sentido. Então eu faço esse convite para as pessoas se comportarem com as pessoas que estão em volta dela com essa perspectiva. É o meu cliente aqui na minha frente. Mas, Marcos, para isso você tem que ter um compromisso muito grande e não se prostituir. Daí a importância do propósito. Do propósito. Você tem que ser. Eu já tive várias oportunidades, porque me relaciono num determinado nível alto, de dizer não para um investimento, para preservar uma relação. Às vezes, é melhor você, ao entender as características das pessoas com as quais você está se relacionando, às vezes, um passo atrás é a garantia de manter uma estrada que você pode construir como amigo. Total. Mas tem que ter esse cuidado e esse respeito. Você pode até aborrecer alguém no curto prazo por não atender o seu desejo, a sua expectativa, do jeito que você quer. Mas ao não ser usado e abusado por alguém, tentando vender algo ou empurrar alguma coisa sem esse cuidado, não tem futuro, querido. Mas aí é igual a empresa, né? Igual? Tem potenciais clientes, você vai dizer não. Você tem que dizer não. Você tem que dizer não. Então, por exemplo, tem muito executivo de multinacional que quer fazer o acelerador empresarial. A gente diz não. Talvez a gente tivesse faturado 10, 20% a mais se a gente abrisse o acelerador empresarial para executivos, para quem quer empreender, para quem é gestor em empresa. Mas não, o acelerador empresarial é exclusivo para donos de empresas que já estão ali com pelo menos 10, 50, 100, 200 funcionários, empresas que já faturam pelo menos 1 milhão ou alguns milhões. Uhum. Então a gente diz não para uns 20, 30% das pessoas que se interessam pela imersão, né? Então essa perspectiva de ver o outro como cliente, eu tenho que filtrar quem eu quero que seja cliente na minha vida e quem eu não quero. E existem tipos de clientes também, né? Tem o cliente que você tem uma relação mais superficial. Claro. Tem o cliente que você tem uma relação mais de longo prazo, que se transforma numa parceria, que aí geram novos negócios, né? Eu te conto aqui com alegria que a minha grande primeira venda, que eu estou lhe falando, em 87, eu tinha 21 anos, meu amigo. Minha primeira grande venda. Eu tinha menos um ano, que eu nasci em 88. Então imagina. Eu fiz a minha primeira grande venda para o Nelson Alvarenga, dono da Elos, que foi o patrocínio do concurso da Elite. $1 milhão.
Minha primeira venda. Naquela época. Naquela época. Tô te falando lá. $1 milhão naquela época hoje é o quê? 10, 20, 30. Fácil, ok? Aham. Passamos por um processo tumultuado. Vendi e entreguei mais do que havia prometido. Passei por uma série de bumps, de quebra-molas, mas fui absolutamente de aço na minha conduta, na minha postura, mesmo sendo um moleque de 21 anos. Sabe o que resultou isso, meu amigo? Eu vou te dizer. Fui convidado pelo próprio, dirigindo no Japão, durante a final do concurso, a ser sócio. E ele entrou de sócio. E eu tinha, aos 22, o Nelson Alvarenga como meu sócio financeiro. Então, assim, a vida me ensina todos os dias que a gente constrói esse caminho, essa jornada, com relacionamentos, com know-how. Know-how. E eu acho que é aqui que você e eu temos uma possibilidade. E eu sou esse cara que adoro fazer essas provocações em público, né? Porque eu acho que a soma do know-how com o know-how, só know-how não leva você a esse estado. Nem só know-how. Concordo. É a combinação. São argumentos diferentes, são abordagens diferentes, mas elas escalam o resultado. Porque eu acho que é isso que as pessoas precisam. Isso é a minha crença. É isso que eu acredito. Então, enfim, eu acho que oportunidades como essa, de estar aqui batendo um papo informal, né, conversando sobre a nossa visão diferente, mas não menos comprometida com o desenvolvimento das pessoas e, como causa de efeito, das suas organizações, dos seus projetos, dos seus negócios, ou como um executivo, não tem problema. Desde que você tenha esse compromisso, essa responsabilidade, esse sentimento de que você tem que compartilhar realmente. Isso aqui não é uma conversa poliana. Isso é uma conversa para desenvolver relações que potencializam a construção de uma vida próspera, mas feliz, antes de mais nada. Eu amo estar aqui no Pode Acelerar, Bellini, e receber pessoas tão incríveis como você aqui, porque é uma oportunidade de eu dar vazão em 2 valores que são muito importantes para mim enquanto pessoa, que é crescimento e contribuição. Eu amo crescer e eu amo contribuir. Eu acho que são 2 eixos aí que movem, sabe, a minha vida. E olha que privilégio, né? A cada bate-papo aqui no Pode Acelerar, extrair ali alguns elementos da mentalidade, da história, né, dos sucessos e dos fracassos de pessoas maravilhosas, de grandes empresários que vêm aqui. Então eu cresço muito. E ao estar crescendo, eu também estou contribuindo com quem está nos ouvindo, está nos assistindo. Porque, de verdade, eu tenho centenas de milhares de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Hoje, a maior audiência de donos de pequenas e médias empresas no Brasil, em termos de quantidade e qualidade, é a minha. Não tem ninguém que tem esse volume de público, essa audiência específica, né, de donos de empresas e com tanta qualidade como eu. Até por isso que eu faço parte de grandes grupos de mastermind e sou muito amigo dos maiores nomes do digital. Sim. E a galera se assusta com o quanto eu faturo em relação ao tamanho da minha audiência. É muito ilógico. Desproporcional. A minha audiência é pequena para o tamanho do meu faturamento, né? Uhum. A gente vai buscar entre 70 e 100 milhões de receita esse ano, só a empresa de educação, né? Hoje eu já tenho um grupo acelerador que é sócio de outras 6 empresas. E geralmente quem fatura nesse nível tem muito mais audiência. Mas por quê? Porque a minha audiência ela é qualificada. No sentido de que é o público específico que eu decidi servir. Que eu decidi, né, ajudar. Então, mas eu sei que tem centenas de milhares de empresários que vão consumir muito do meu conteúdo e nunca vão comprar nada de mim. E eu fico muito feliz com isso. Uhum. Porque tem pessoas que às vezes pensam assim, o cara faz conteúdo para vender. Não, eu faço conteúdo porque a minha vida é sobre crescimento e contribuição. Por acaso, eu também vendo e vendo muito, porque eu ofereço programas que entregam muito mais do que o que prometem, né? Por isso que a gente tem uma satisfação absurda. Grande parte dos nossos negócios, das nossas inscrições vem de indicações, o que corrobora, né, essa satisfação.
Então, assim, eu vivo por crescimento e contribuição, né? E isso me remete ao porquê, né, que você trouxe aqui. Acho que as pessoas, quando carecem do porquê, elas se embebedam com um monte de oquês. E os oquês têm a sua relevância. O que você vai fazer? Qual que é a sua meta? Onde você vai chegar? Tem o seu papel, a sua relevância? Tem. Mas eu acho que o cerne da questão é o porquê. E você falou, né? As pessoas falam, eu tenho um propósito. Aí você indaga. Qual é? A pessoa trava, paralisa, congela, né? Dá um frozen nela. E um dos temas centrais que a gente trabalha na imersão da sociedade empresarial, e isso faz o lucro das empresas explodirem, é de fato fazer o empresário se conectar com a essência do propósito dele e da empresa dele. Porque não importa se é uma borracharia, se é um posto de gasolina, se é uma startup, se é uma empresa de educação, se é uma indústria de embalagem, se é um e-commerce, não importa qual é a sua empresa. A sua empresa faz o Brasil melhor. A sua empresa faz o mundo melhor. Gera emprego, gera renda, paga mais impostos, cria oportunidades. Então, assim, o mundo está com muito problema? Tá. Mas, para mim, qual é o grande ativo que a sociedade pode produzir? É vida. As pessoas falam que é tempo. Não é tempo. O Schumacher tem tempo, mas ele está vegetando numa cama. Tempo não é o principal ativo. O principal ativo é vida, Belino. Claro que para ter vida a gente tem que ter tempo, mas entre ficar paralisado em coma e a gente partir, a gente vai preferir partir. Então não adianta ter tempo, tem que ter vida. E então, para mim, a principal métrica, se o mundo está melhorando ou não, é o quanto o mundo está conseguindo gerar mais de vidas humanas. E há 100, 150 anos atrás, a expectativa de vida média de um brasileiro era 50, 55 anos. Hoje é 75, 80 anos. Então, 40% a mais. Então, hoje um ser humano, quando nasce no Brasil, tem a chance de viver 40% a mais, em média, do que há 100 anos atrás. Então, como é que o mundo está pior? O mundo está muito melhor. É claro, tem uma série de dramas, uma série de desafios. Essa pandemia foi triste pra caramba. Enfim, tem guerra, tem esse absurdo, tem um monte de coisa que é inconcebível. Eu não estou aqui deixando o céu colorido, cor-de-rosa e negando todas as atrocidades que existem. Mas de maneira macro, numa visão global, o mundo está muito melhor. O mundo produz mais vida. Né? E grande parte dessa vida vem de onde? Vem da competição, vem do capitalismo, vem das empresas. Porque as empresas competindo fazem produtos cada vez melhores e mais baratos. Um computador na década de 70, se alguém falasse, cara, você vai ter um computador na sua casa, iam rir da sua cara. Hoje você compra um computador e você consegue trabalhar, você consegue enriquecer com esse computador. Um computador de 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil reais. Sabe? Então as empresas mudam o mundo. E eu me conecto tanto com isso que eu vou te dizer que talvez 50% do meu resultado vem disso, sabe? De entender esse meu porquê, me apaixonar por isso. E é claro, eu tenho intencionalidade, eu tenho método, eu tenho um negócio, eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho metas, eu tomo decisões baseadas em retorno sobre o investimento. Claro que sim. Mas quando você tem o propósito, você suporta o processo. Porque empreender é dolorido, né? Claro. Então, pensar em missão da empresa, pensar nos seus valores, pensar nos valores do negócio faz muita diferença. E isso é completamente negligenciado pela maioria das empresas, porque elas nem sabem, Belino. Elas nem sabem. Então, é muito legal você trazer essa questão, né, do o porquê, né? E sentir. Mais do que dizer, eu tenho propósito tal, é sentir e acreditar nisso. Não da boca para fora, mas da boca para dentro. Viver isso, né? Eu te diria que você trouxe um tema interessante, né? Existe mais, se ampliou muito a expectativa de vida. Né? Nós ganhamos mais tempo de vida, ganhamos mais vida. Mas se essa vantagem, né? Ou essa é que eu digo, aquela garantia estendida, né? Nos deram garantia estendida. Comprei o carro com garantia de 10 anos, agora você pode ir lá e comprar uma garantia de mais 10 anos, né? Mas se isso não vem acoplado a uma mudança de mentalidade, você tem um problema muito sério. Porque as pessoas foram educadas para se formar, arrumar um emprego, se aposentar com determinada quantidade de tempo de vida. Isso quer dizer, meu amigo, você imagina o grande desafio
de pessoas aí com 60, 65 anos, assim, pré-formadas na sua concepção, na sua mentalidade, vão se aposentar. Você acha, sinceramente, que uma pessoa com a expectativa de vida de 75, 80 anos vai ter poupança para viver mais 20? Não vai. Estou falando o mundo em geral. Vai quebrar a instituição de previdência social. Não tem como. Porque foi montada numa equação matemática para que o cara morra e que ele receba o benefício até determinado tempo. Então, tem que mudar de mentalidade. Eu, durante a pandemia, eu estava em Portugal, fiquei sozinho lá durante 5 meses, família aqui, eu lá, e eu escrevi um livro. Todo dia eu escrevia algum tema e acabei depois consolidando e lançando lá na Feira Internacional do Livro. E foi muito divertido que uma amiga e um casal de amigos vieram caminhar comigo no golfe lá na minha casa, e aí ela veio, fez uma provocação, uma brincadeira. Falou, meu pai mandou te dizer que você tem que fazer alguma coisa, porque as pessoas, o mindset das pessoas está queimado. Tem que fazer um upgrade para o mindset. Então vamos criar o Mind 8. Bom, e o título do meu livro é Mind 8, né? Que legal. Mas a brincadeira é que o Mind 8 é porque você tem que parar para pensar, meu amigo. Porque o que você faz com esses 10, 15, 20 ou 30 anos de vida a mais que o mundo te deu? Você vai desperdiçar? O que você está fazendo hoje para poder desfrutar desse presente que a humanidade, que o desenvolvimento humano, a partir de todos os recursos aplicados em tecnologia, pesquisa, que o mundo capitalista e a ciência e tudo que advém do desenvolvimento para dar well-being, qualidade de vida, bem-estar, vai te proporcionar. Se essas coisas não estiverem andando juntas, meu amigo, tem um problema seríssimo. Você vai ter um ferro velho, mas não de carro parado, de carro que está funcionando. Parado, não tem gasolina, a bateria morreu. Então tem um problema aqui muito sério. Eu imagino que a gente está no fim e me fez me lembrar uma coisa que que me inspirou muito. Lá no início da minha trajetória, eu me aproximei do fundador da Editora Abril, que hoje nem existe mais, que era o Vitor Tivita. E ele tinha uma frase que eu inclusive usei na masterclass que a Exame produziu sobre a minha vida, que é o seguinte: o sucesso inspira, mas o que ensina é o fracasso. E se as pessoas não estiverem predispostas a errar todo dia e tirar uma aprendizagem disso, aprender com esse erro, e mais importante, não só não ter medo de errar, mas ter a coragem de reconhecer que errou e se desculpar com alguém que possa eventualmente ter sido prejudicado por um erro inadvertido que você tenha. Isso faz uma pessoa grande, isso faz você construir uma marca admirada, percebida e que pode fazer milhões. Que legal. O que você está fazendo com a sua marca, eu não sei, mas aqui colocamos várias provocações e reflexões para que as pessoas pensem nisso profundamente. Não olhe as pessoas pelo seu sucesso, mas olhe aonde ela errou e como ela fez para corrigir o erro. Isso, para mim, é a maior escola da vida que existe. E não olhar os aviões, os jatos, os helicópteros. Isso aí é só a frente superficial. Todo mundo já errou. A diferença é o que você fez com o erro, como você reagiu frente a um problema ou a um erro. Essa inteligência, para mim, é o know-how. Essa inteligência que vai fazer a grande diferença na construção de uma marca admirada. O que você disse remete a algo que eu compartilho, que é assim, né? A vida não é o que acontece comigo, a vida é o que eu faço do que acontece comigo. A empresa não é o que o mercado faz dela. A empresa é o que ela faz do que o mercado fez dela. Tem empresas que na pandemia reagiram rápido, foram para online, mexeram em portfólio de produto, sentaram a bunda no caixa e nem foram para a UTI empresarial. Tem empresa que está na UTI empresarial, tem empresa que já está no cemitério. A pandemia foi uma só. A forma como se lidou com a pandemia foi distinta, foi única em cada empresa. Por isso que eu digo que a empresa não é
o que o mercado faz dela. A empresa é o que ela faz daquilo que o mercado faz. Com certeza. Né, com ela. Belino, qual é a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito, para que você traga aí uma mensagem, uma reflexão final aí para os donos e donas de empresas, essas pessoas tão maravilhosas, esses heróis da nação que estão aí empreendendo, gerando emprego, renda, enfim. Qual que é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito? Traz a pergunta, mas sem a resposta por enquanto. Então, Marcos, eu não identificaria uma pergunta, mas eu gostaria de devolver esse pensamento, essa pergunta para todo mundo que está nos assistindo. Você quer fazer uma pergunta para a audiência? Não, eu quero que eles se façam uma pergunta. O porquê que eles estão empreendendo. Legal. Eu acho que essa é a pergunta que fecha esse nosso bate-papo. Legal. Não é sobre você, não é sobre eu. É sobre quem está nos vendo. É sobre quem está seguindo, está escutando com profundidade e que essas mensagens possam estar fazendo algum processo interno de desconforto, porque eu não acredito que haja mudança sem desconforto, sem ruptura. Então, se você escutou essa conversa até aqui agora e se sentiu mal, nós conseguimos dar o remédio. Nós conseguimos provocar uma transformação ou o início dela. Então, não será da minha resposta à sua pergunta, de qual pergunta você não me fez, mas é a pergunta para quem está nos assistindo. O porquê você faz o que você está fazendo hoje? E segundo, você colocou a felicidade na frente quando você faz essa pergunta para você? E eu vou te dar o último que coroa essa questão do conceito da felicidade, e é uma passagem de um filme chamado A Última Viagem, onde Jack Nicklaus e Morgan Freeman, os dois sofrendo de um câncer terminal, resolvem fazer uma viagem de aventuras pelo mundo. Ele, um mecânico pobre, o outro, um empreendedor multimilionário, dono de uma rede de hospitais, se encontram compartilhando o mesmo leito de hospital. E ali, o rico, vendo o mecânico fazendo uma lista de coisas, ele pergunta: o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma lista, o meu bucket list, de tudo aquilo que eu gostaria de fazer antes de morrer e não tive a oportunidade de fazer. E aí, o empresário bem-sucedido falou: então eu vou lhe patrocinar, só que eu vou junto com você. Vamos fazer tudo isso juntos. Bom, numa dessas passagens, eles se encontram no topo de uma pirâmide do Egito. Então, o mecânico afro-americano pergunta para o multimilionário empreendedor do ramo hospitalar: você sabia que os anciões egípcios, antes de ascender ao reino dos céus, tinham que responder a duas perguntas? Primeira pergunta: você encontrou felicidade na sua vida? Segunda e última senha para abrir a porta: a sua vida, as suas escolhas promoveram felicidade na vida de outras pessoas? Então fica aqui a provocação com essas duas perguntas. Se você já encontrou felicidade e se as suas escolhas e os seus caminhos promoveram e estão promovendo a felicidade na vida de alguém. Se você não conseguiu responder a nenhuma dessas duas perguntas, pega o Chamex, pega uma Bic e começa a reescrever a sua biografia hoje, não amanhã, não segunda-feira, não depois do carnaval, agora, porque você tem um problema de identidade e você não entendeu ainda qual é a resposta para o porquê da tua vida. Afinal, felicidade dá lucro, como a capa do livro, né, o título do livro que impactou tanto a minha, né, trajetória. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, que você possa se concentrar cada vez mais no seu porquê, se encher de felicidade e derramar essa felicidade aí na vida das pessoas, né, fazendo as reflexões poderosas aqui que nosso mega convidado de hoje trouxe, grande Belino. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você, querido. E a gente tem aqui um fechamento do Pode Acelerar. Eu falo pode, você fala aí no microfone acelerar, beleza? Aliás, vamos trocar. Eu vou falar pode, você vai falar ser feliz. Fechou? Que Perfeito. Conecta com a mensagem aqui. Combinado? Fechado. Com energia, hein? Então, você que está aqui até esse momento, recado final para você, ó. Pode ser feliz.